Muito bem. João, capítulo 13, especificamente aí o versículo 31 até o 35. Diz assim: Quando ele saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Vamos repetir? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos abençoe, nos dê pleno entendimento e que esse entendimento se torne atitude na nossa vida. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu fiquei, na quarta-feira, nós ministramos sobre esse texto, onde falamos, já desde o verso 21, nós falamos sobre o momento que Jesus anuncia a traição, ele identifica quem será o traidor, os discípulos não entenderam, eles conjecturaram outras situações possíveis a respeito do porquê que Judas saiu do local. Aconselho, é claro, você deve compreender aqui na palavra os princípios, ensinos que até hoje são vistos e nós precisamos compreender e não nos assustar como se estivéssemos diante de aberrações, né? Como assim aberrações? Às vezes nós olhamos para a falta de entendimento do nosso tempo, dos crentes que não conseguem compreender a palavra de Deus e nós ficamos escandalizados ao ponto, como se fôssemos diferentes, estivéssemos enfrentando situações diferentes da época de Jesus, e que a época de Jesus era uma época maravilhosa porque tinha Jesus ali, quando na verdade o ser humano é o mesmo e a Escritura, ela vai nos mostrar essas coisas para que nós não nos escandalizemos, absolutamente, e que nós tenhamos maturidade. Eu me refiro, é claro, eu vou recapitular um pouco, até porque nós tivemos problemas técnicos ali, e faltou internet na hora e essa pregação não ficou gravada. Quando Jesus identifica aí no versículo 26, Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, então, aquele que eu der o pedaço de pão molhado, então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Jesus tomou o pão, entrou nele Satanás e disse-lhe Jesus, vamos repetir? O que estás prestes a fazer, faze-o depressa. Todavia, nenhum dos que estavam inclinados à mesa compreendeu com que propósito lhe dissera isso. Como era Judas o que guardava a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres, ou seja, comprasse alguma coisa para os pobres, né? Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite. Então, o texto diz claramente, os versículos anteriores, Pedro faz sinal para João, para que ele perguntasse ao Senhor. João coloca a cabeça sobre o peito de Jesus e ele pergunta: quem é, Senhor? Versículo 25. E aí Jesus respondeu: aquele que eu der o pão molhado. E logo em seguida Jesus molha o pão no caldo, né? Era um caldo de alguma carne, alguma coisa, um molho preparado para untar ali o pão. E aquele que eu der o pão molhado, esse é o que me trairá. Está claro ou não está?
Está claríssimo. Mas os discípulos tiveram outras compreensões possíveis. Eles conjecturaram outras coisas. Quais são? Deve ter falado para ele comprar alguma coisa para a Páscoa, para que a gente vai usar e tudo. Não, deve ter dito para comprar cesta básica, comida para os pobres. E o texto é claríssimo, Jesus foi claro com os discípulos, aquele que eu der o pão molhado. E logo em seguida ele dá pão molhado. Quando é que os discípulos foram crer? Só depois que tudo passou. É o que o texto dá a entender, se você ler os outros evangelhos também. Qual é a nossa reflexão aqui? Você vê até hoje, as pessoas leem o texto bíblico e elas conseguem tirar outras coisas que não existem. Não existem. Aí eu dei alguns exemplos, e muito fortes, inclusive, né? Por exemplo, meu desafio, irmãos, que desafio grandioso que eu tenho, e enfrento ele todos os dias, conforme me chega. Como assim um desafio? Eu, como ministro do Evangelho, eu não devo participar de algo que não está de acordo com a Escritura. E um dos grandes desafios para nós pastores hoje é a situação, por exemplo, do casamento. Não é? As pessoas crentes, né? Não seguem o padrão bíblico, não querem ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus, mas querem tirar uma boa foto e fazer o seu casamento lá para a revista, né? Como se fosse assim para uma capa de revista. E com o tempo, eu percebi que eu precisava oferecer uma orientação e nós montamos o curso de noivos. Eu já tive casos de pessoas que não eram crentes que procuraram. E eu disse, olha, eu faço, mas eu preciso fazer o curso de noivos. No curso de noivos, aí nós vamos orientar sobre a seriedade do casamento. Para os irmãos terem uma ideia, eu já tive a situação de casais que precisavam, antes de casar, ir voltar nos pais e pedir perdão. Por quê? Porque, de acordo com a Escritura, como que você vai começar uma vida a dois desprezando suas origens? E aí nós procuramos estudar, mostrando que quem tem problema de relacionamento com pai e mãe já está com o casamento comprometido. Não é? Aliás, um dos motivos que os filhos morrem é porque eles negam a sua origem e desonram a sua origem. Qual é a sua origem? Seu pai e sua mãe. Então, à medida que um filho despreza, tem mágoa, tem ódio do pai e da mãe, é como se ele dissesse assim, não devo continuar a vida. Ele tem desprezo pela sua origem, que ele é oriundo de seus pais. Por isso que a reconciliação dos pais aos filhos, aliás, dos filhos aos pais e também dos pais aos filhos, e aí é uma palavra dita para quem se converter, não é? Se o pai se converteu e você feriu seus filhos, vá até lá e reconcilie e peça perdão. Mas os filhos devem ter essa primazia, essa obediência. Por que principalmente os filhos? Porque eles vão trilhar um caminho que seus pais trilharam. Se você despreza... Pastor, qual o objetivo do senhor está falando isso? Preste atenção, irmãos. Você tem um amigo que vai estar nessa rota. Você tem alguém que você pode chamar e conversar. Então, esse ensino é para você. Diga para essa pessoa para ir perdoar os pais e pedir perdão aos pais, seja o que for. Então, não se pode construir, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a mulher. Aí vamos supor que eu encontre alguém dizendo assim, não, pastor, eu não quero pedir perdão ao meu pai, não vou pedir perdão ao meu pai, não concordo com isso. E aí a pessoa começa, né? Aí eu vou conversando e tal. Aí, irmãos, o que eu, como ministro do Evangelho, vou fazer?
né? A pessoa sucessivamente percebeu-se que ela não quer papo com a orientação do Senhor. Eu não vou fazer o casamento. Olha o desafio. Não vou. Por quê? Como ministro do Evangelho, eu estarei sendo, naquele dia, aquele padre de filme. Não tem aquele padre de filme? Que ele simplesmente ali... Não sei se você já viu aqueles filmes, que no final o ator principal casa com a atriz coadjuvante, aquela pessoa que ele se apaixonou no decorrer do filme, né? Aí no final eles estão lá casando, lembra desses filmes assim? Aí eles até apressam o padre ou o pastor, né? Alguém religioso. O senhor pode... Eu vos declaro marido e mulher. Aí beija, né? Tem um filme, o Quarteto Fantástico, que acontece desse jeito. Eles apressam o religioso lá. No final não dá certo aquilo também e tudo. Mas ou seja, o religioso, aí eu estou colocando o religioso, independente de quem seja, é apenas uma figura que não tem relevância nenhuma. O que importa é o nosso amor. No filme não transmite isso? Na prática da fé, é dessa forma? Não, não é dessa forma. Na prática da fé, família é coisa séria. Casamento é coisa séria. Não é? Então, uma pessoa que repudia os princípios da Escritura, dependendo desses princípios, se forem eles principais, eu vou ter que dizer à pessoa, não vou poder fazer seu casamento. Que isso, pastor? Eu digo, enfim, irmãos, não vou poder fazer. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou participar de algo que eu já sei que vai dar errado, que não vai prestar. Não, mas depois que casar, melhora. É assim, irmãos, na prática da vida? Você já viu essa história? Algum amigo seu já casou nessa ótica aí? Não, depois muda. Não. Então é um desafio muito grande. Atualmente eu estou vivendo esse, né? Eu fui procurado e tal, aí eu disse, mas eu preciso primeiro fazer o curso de noivo. Eu já vou avisando que 2 mais 2 dá 4. Não dá 5. Por quê, irmãos? Eu já tive que lidar com situações que a pessoa, mesmo contrária, totalmente contrária, a pessoa não abria mão e ela acreditava que Deus ia abençoar mesmo assim. Os irmãos perceberam? E não funciona desse jeito, não funciona. Eu digo a você, por exemplo, pai, você está fazendo tudo direitinho, ensinando seus filhos a palavra de Deus, ainda assim você não pode garantir a salvação deles. Mas você está fazendo a sua parte que o Senhor mandou. E você está em oração pedindo salvação para seus filhos. É a sua parte. Quando eu digo assim, você não pode garantir, que ninguém converte ninguém. Do mesmo jeito que no casamento, ninguém muda ninguém, ainda que queira. Ainda que queira. Ninguém muda ninguém porque está casado ou vai casar. Ah, não, mas o meu namorado mudou, pastor. Não, ele apenas se adequou ao que você disse. Porque ele quer muito casar. Mas se hoje você chegar lá e dizer, olha, você pode ficar à vontade, ele vai ser o que ele quer ser. Ele vai ser o que ele quer ser. Então, essa dinâmica aqui é libertadora. Por isso estudamos a Escritura. Qual é a dinâmica aqui? Jesus falou claramente, quem vai me trair é esse daqui. Aí Judas saiu em seguida. Os discípulos conseguiram pensar que era outro motivo que levou ele a sair. Conseguiram. E isso aqui é para a gente ficar humilde. Um dia uma pessoa perguntou assim, pastor, mas por que tem tanto escândalo na Bíblia, como, por exemplo, o de Davi? O de Davi
é um exemplo que a gente não pode brincar em serviço. Nós não podemos ficar dizendo assim, não, mas comigo não vai acontecer. Não, comigo não. Ih, esse já está na cova. Essa pessoa já está na cova, ele não vai, ele já está. Nós temos que compreender, não confie em você mesmo. Não confie. Não encha a sua boca para falar que você vai ser e acontecer. Tanto é que a Escritura declara que nós devemos crer que Deus vai fazer e acontecer. Em outras palavras, que é Ele que tem todo o poder. Por isso que nós temos que ouvir a palavra e crer nela. Né? Então, tendo observado isso, logo em seguida, Jesus vai falar. Veja bem, Jesus acabou de falar sobre traição. Ele acabou de falar sobre um dos discípulos que iria traí-lo. Esse discípulo sai e era noite. Versículo 30, acompanhe. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu, e era noite. Pastor, o senhor não vai comentar sobre o demônio que entrou nele e tal? Não, tudo isso já falamos no último culto. O que eu quero dar ênfase aí, que logo em seguida, Jesus agora está com os 11. Ele está com os 11 discípulos, e ele começa a explicar aos discípulos o que é que eles têm que fazer agora. E Jesus vai falar sobre amar uns aos outros. Note que isso aqui é um tapa na cara, irmãos, daquela incredulidade que se forma por causa das traições. Já notou isso? A pessoa olha para alguém que ela tinha maior amizade. Ah, pastor, eu achava que fulano era uma bênção, descobri que não era o que eu pensava. Aí a pessoa desiste de amar os outros por causa disso. Ó. Meu Deus do céu, não entendeu a mensagem. Ó a mensagem, ó. Jesus acabou de falar que um vai trair ele. E em seguida ele declara essa palavra, verso 34, acompanhe. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Note aqui a expressão, amai-vos uns aos outros, vamos ler do começo, desculpa. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, ponto. Amai-vos uns aos outros. Aí ele vai explicar como é que tem que ser esse amor que vocês vão amar, um vai amar o outro e vice-versa, né? Essa é uma palavra para os dois. Você aqui vai amar o seu irmão aí, e você aí que vai amar o seu irmão lá. Amai-vos uns aos outros. Aí ele vai dizer como que tem que ser essa ótica. Tem que ser baseado em quê? É baseado em como Jesus amou. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Como eu vos amei, assim deveis amar uns aos outros. Está correto aí, irmãos? Todo mundo está acompanhando? Está claro isso? Então, qual é o nosso modelo de amor? É Judas traindo? Se for Judas traindo, então a pessoa vai esmorecer, vai desanimar e vai largar a fé. Olha bem, é essa a realidade que você já contemplou alguém ao seu redor, sim ou não? Ela ouve... Ah, meu Deus, tu ouviu falar o pastor daquela igreja, ele se desviou. Aí, rapaz, você soube, fulano estava enganando todo mundo. Aí tem um monte de história, né? Um monte de coisas que aconteceram, é verdade, todo mundo sabe. Escândalos, né? No meio da igreja, no meio das igrejas. Igrejas que, na verdade, o que elas querem não é ajudar pessoas, é um reino próprio, uma riqueza humana, né? Enfim. Aí as pessoas se escandalizam.
e a sua fé está tão afetada pelo mau testemunho que ela passa a não se dedicar mais. Ela passa a dizer que não vai mais para a igreja, ela passa a dizer, será que esse pastor que é dessa igreja que nós estamos indo, será que ele não é igual? Então veja bem, quem é mais relevante para você? Judas ou a pessoa de Jesus? Se é Judas, você é uma pessoa que não consegue levar adiante sua fé. E não consegue porque seu contato com Jesus é tão fraco que o que você pode tocar é os maus testemunhos. Aquilo que está diante de seus olhos é mais relevante. O que é âncora na nossa vida e que vento nenhum arranca, irmãos, para bater nas pedras? Você é um barco com uma âncora firme lá no meio do mar, no fundo do mar, e o vento bate para um lado, bate para o outro, mas você não sai de onde foi fincado. Só quem tem contato com a base, só quem está firmado em Jesus é que consegue levar adiante sua fé. Entenda aí, Se o seu contato com Jesus é fraco, é pouco, não é palpável. O que é um contato palpável? Você se levantou depois de um momento de oração e você tem convicção que Jesus, que Deus está na sua vida. É uma experiência de fé. É algo assim que você sabe que Deus está ali, você sente Deus ministrando no seu coração, você está na fé e Ele é palpável para você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? De forma que, quando você está diante do mau testemunho do Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas, você sabe separar as coisas. Você sabe que essa pessoa só poderia estar influenciada por Satanás, como Judas estava. E aí, biblicamente, você sabe que quem não está com Jesus está já com as trevas. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não está com Jesus está por aí, menos com Jesus. Então está em trevas. Mas pastor, não bebe, não fuma, não vai à festa, não diz palavrão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O caminho à salvação é por meio de Jesus, não por uma boa conduta social. E aí, qual é aqui a nossa ênfase? Para começo de interpretação. O amai-vos uns aos outros, ele precisa ser lido a partir da fonte, que é Jesus. Como Jesus amou, assim devo amar. Se eu não fizer dessa forma, é tudo, menos palavra. Como assim? Olha só. No último culto eu falei, diga a pessoa, na hora do culto, o louvor maravilhoso, a presença de Deus. Aí ele olha, aí no passado, antes da pandemia, tinha aqueles momentos, principalmente na ceia. Eu, por exemplo, sempre fui tocado muito por esse momento, desde que me converti. Você pegar na mão do seu irmão, unir os dois lados da igreja, dos bancos, dos assentos, e aí dar as mãos, somos um em amor, somos um e tal, e se derrama, que bênção é amar os irmãos. Porém, o que a Bíblia está dizendo não é esses momentos agradáveis por causa do louvor, da presença de Deus, por causa que eu estou aqui no culto, depois de ouvir uma palavra, depois de participar da ceia. Que momento maravilhoso, irmãos. Mas é muito mais do que isso. Aí citei também o fato de que eu não posso reduzir o amor de Deus a um telefonema. Como assim? Pastor, eu estava lá, pastor, sofrendo em depressão, ninguém ligou para mim. Eu não recebi um telefonema dos meus irmãos, essa igreja não ama. Aí você vai e liga. Aqui na igreja já tivemos experiências diversas. Até visita, vai visitar a pessoa que está afastada, a gente visita a primeira vez, a segunda, a terceira.
e ela continua do mesmo jeito depois. Até porque, irmão, se só a visita resolvesse, essa vida estava ganha. A gente marcava na vida, todo mundo não é firme. Vamos lá visitar e depois disso ele vai virar um apóstolo Paulo. Né? Rapaz, já tinha havido um avivamento, todo mundo já tinha se convertido, o evangelho tinha chegado já aos confins da terra. Mas o que move conversão não é nenhuma atitude humana, nenhum mover humano de contato, mas é a palavra de Deus, é o Senhor. É quando Deus entra e Ele é o promotor dessa pessoa. Ele é o realizador da chama. Eu não estou dizendo que não tem que visitar, nós devemos, os textos bíblicos nos mostram que a gente tem que suportar em amor os fracos na fé, que a gente precisa sim lidar com essas pessoas, com as pessoas que não conseguem compreender a fé, sim, temos que lidar. Apenas eu estou dizendo que você deve ir, mas na fé de que é Deus que está no controle. É Ele que está liderando. Mas se a pessoa não firmar, não se esqueça, você não promove salvação. É Deus que faz a pessoa crer. Nós fomos chamados a só agirmos em fé. Pregando, orando, vivendo a fé. Então, veja bem, a base desse amor que eu devo amar uns aos outros é a pessoa de Jesus. Então, seria correto eu dizer aqui que todas as pessoas precisam sacrificar as suas vidas. Sacrifício que eu estou dizendo é quando eu tenho que fazer algo que me custou. É correto eu dizer que eu tenho que sacrificar a minha vida num nível de Jesus, sim ou não? Sim. E aí, nível de Jesus, não que eu estou falando aqui que você vai ter que dar a sua vida para morrer pelo outro, não. Não é isso. Eu estou falando que eu devo ir de encontro ao meu irmão, totalmente entregue a Deus, submisso à missão de Jesus, crendo que Deus vai me usar para pregar a palavra, para orar pelos enfermos, para fazer a missão. E eu preciso, isso precisa custar alguma coisa, é sacrificial. E aí qual é o grande alvo nosso quando falamos isso? Irmãos, nós vivemos num tempo que as coisas não podem custar alguma coisa, senão a pessoa ou não vai, né? Por que eu, por exemplo, hoje, vendo aqui a quantidade de primos ao redor do Isaac, por que me tocou o coração? Eu creio que tocou também você. É ou não é? Principalmente dos mais velhos. Por quê, irmãos? Porque nós fomos criados, quando tinha um aniversário, alguma reunião de família, vinha todo mundo. Lá no Acre, a gente tem um dizer popular assim, rapaz, mas é todo mundo, é cavalo, cachorro, gato, todo mundo. Veio todo mundo. Era uma forma de dizer que ninguém ficaria em casa, todo mundo veio. Eu me lembro, quando a gente tinha aquelas reuniões de família, não existia esse negócio assim, não, pai, eu não vou não, eu vou ficar em casa. Não existia isso, rapaz. Agora, por quê? Não tinha concorrência das muitas atividades. Não tinha concorrência de uma vida individual que tem que ser respeitada. Não tinha esse negócio assim, é o meu quarto. Lembra? O pai chega no quarto, tem que bater na minha porta, pai, é o meu quarto, é meu espaço. Que conversa, rapaz, é menino, pô, assim atrás da cabeça dele, né? Mas que conversa é essa? Primeiro, a casa não é sua. Como assim é meu quarto? Você está crescendo, você vai ter a sua casa, seu quarto, né? E aí sim. Mas hoje em dia tem aquele território, ou seja, aí, vamos lá para a casa do seu avô.
Não, eu tenho outros planos. Que conversa é essa? Então, irmãos, é raro ver isso que nós vemos hoje. Os primos todos vieram. Tudo bem que tem que ter uma Vânia e um né? Tem que ter uma Vânia, né, irmãos? Tem que ter uma Vânia e tem que ter um irmão Hélio, porque não é fácil agregar essas crianças de noite lá, né, irmão Hélio? Mas é prazeroso, eu acredito plenamente. Eles crescerem juntos, falando, ó, lembra daquele aniversário? Tudo isso se perdeu, por quê? Porque hoje em dia há uma vida muito ocupada e ao ponto que as pessoas analisam e veem, não vai dar para mim. E dependendo, esse cristão, ele precisa analisar se ele é cristão mesmo, porque até a hora do culto, né? Quantas vezes eu fui procurar alguém que não estava vindo para o culto? Pastor, estou trabalhando muito. Aí eu digo, meu Deus, mas só essa pessoa trabalha? Será que só ela trabalha? Não é possível. E aí a gente sabe que não é isso, apenas é a prioridade. Prioridade. Eu não pude vir, mas também não participou online. Então, se não há uma prioridade, não há atitude. A nossa cabeça, o corpo acompanha o que a cabeça pensa. O que nós decidimos na nossa agenda. E o que é que deve reger a nossa agenda? Um anseio por amar como Jesus amou. Um anseio por amar como Jesus amou. Entenda, irmãos, nós não vamos conseguir amar todas as pessoas ao mesmo tempo. Tanto é que Jesus ele reuniu 12. Ele estava com as multidões? Estava. Mas ele reuniu oficialmente 12 que ele ia treinar. E aqui, na quarta-feira, eu citei um pouco já, que cada um tem uma missão específica já oficial. Os pais de doutrinar e ensinar os filhos no Senhor. Essa é a sua missão. Você tem que estar focado e sacrificado como Cristo sacrificou. Você tem uma responsabilidade dos seus negócios. Irmãos, é muito importante saber isso, é muito importante estudar isso. Tem material aí ensinando sobre isso. Eu aconselho você a se aprofundar. Não é? Eu sempre conto para quem tem um pequeno negócio ou até uma empresa já estabelecida, eu já tive a oportunidade de conversar, que se serve a Deus através daquele negócio. Não é? Tem uma história num livro que eu li essa história, eu esqueci o nome do livro agora, mas é um livro escrito por um judeu, um estudioso da Torá, e ele conta lá o seguinte, um homem queria encerrar sua fábrica para estudar a Bíblia. Ele já ajudava na sinagoga, isso é atual. Ele já ajudava na sinagoga, ele queria se dedicar ao estudo da Escritura, junto lá do rabino e tal. Aí ele foi procurar o rabino para dizer que ele queria fechar a fábrica, ele já tinha dinheiro para poder se aposentar com a família e até os filhos. Mas ele queria fechar a fábrica. Aí o rabino endoidou na hora, disse, pelo amor de Deus, sério, é isso mesmo? É isso que eu penso. Eu digo, olha só, quantas pessoas você tem lá na sua empresa? Aí tinha lá umas, se não me engano, umas 300 pessoas. Então, você tem, na verdade, 300 famílias que dependem da sua empresa para levar o sustento para casa. Eu quero dizer para você, o rabino dizendo, você tem a missão de abençoar 300 famílias. No final da conversa, o rabino deixou claro o seguinte, você volta para a empresa e faça essa empresa prosperar para você multiplicar. Em outras palavras, aí eu estou colocando uma expressão para explicar que é bem maior lá, né? Faça essa empresa multiplicar de forma que você tenha aí, quem sabe, 600 famílias sendo abençoadas. Porque, irmãos, Deus mandou trabalhar. O Senhor mandou trabalhar. E trabalhar, através disso, obter o sustento. Então, imagina se todo mundo fica só estudando a Bíblia e fecha todos os seus negócios. O que vai acontecer com esse pessoal?
Todo mundo, de repente, inventa de fazer isso. Pastor, e alguém tem que se dedicar? Sim, Deus vai chamar pessoas especificamente para isso, ou alguém que vai ser um empresário vai estudar a Bíblia simultaneamente. Qual é o grande problema que há no meio cristão? As pessoas separaram o trabalho secular das coisas espirituais. Ó. O trabalho deste século, as coisas do mundo, como se fossem duas coisas separadas. Isso aí tem uma origem, né? Nós vamos falar agora, mas não é o nosso assunto. Mas isso começou, irmãos, com heresias no meio da igreja, que separou o trabalho como sendo uma coisa extremamente física, humana, e as coisas espirituais separou. Quando, na verdade, a Escritura Sagrada vai te dar a orientação de que você, que está lá na medicina, você está servindo a Deus, sendo o melhor médico, sendo a melhor pessoa na sua profissão, e assim o pedreiro, o mestre de obras, o marceneiro, o cientista. Você deve servir a Deus e chegar no topo. Esse princípio, irmãos, é seguido de tal forma por quem estuda a Bíblia, que a maior parte, maior não, né? Mas eu acho que é assim, a maior parte. Dos que ganharam o prêmio Nobel são judeus. Tem alguma descendência judaica. Agora, por quê? Porque eles inventam de fazer algo, eles vão a fundo. Vão a fundo. Procuram ser melhores por causa dos princípios da Escritura. O texto de Provérbios vai dizer assim: vês um homem perito em sua profissão ou em seu ofício, perante reis será posto, não perante a plebe, perante o povão. Onde é que está escrito isso na prática? Quando Deus foi construir, Salomão foi construir o templo, quem é que foi chamado? Urã. E Urã era a maior autoridade para manusear metais da sua época. Por que não chamaram alguém que não sabia direito? Chamaram o que era melhor. E mesmo assim, o Espírito de Deus ainda teve que vir sobre ele e sobre os outros artífices para dar sabedoria para poder construir o que foi dado na visão que fora dado de como o templo tinha que ser. Você imagina construir algo que tem lá no céu, que foi dado do céu para fazer na terra. Você vai estudar sobre a vida de Urã, você vai descobrir que ele era o topo da sabedoria de como manusear os metais. Qual é a visão bíblica para a profissão? Se aprofunde e seja o melhor. Seja o melhor. Se você faz algum serviço, por exemplo, limpeza, irmãos, todo mundo sabe quando alguém limpa algo de forma diferenciada. É ou não é? Você termina, a pessoa que limpou termina, e você entra e você percebe, esse lugar foi limpo. Todo mundo sabe. Seja a limpeza de um veículo, você sabe a diferença daqueles que fazem com excelência. Seja mecânica, seja o que for. O que é que deve reger a nossa vida? Os princípios da Escritura. Então você deve ser excelente. Você precisa. Por que isso é tão espiritual como orar e ler a Bíblia? Porque, em resumo, todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo que existe foi dele, foi dado por ele. E você deve colocar tudo no mesmo nível, no mesmo pacote. Não existe separação. Tanto é, irmãos, que quando alguém faz algo fisicamente, com algo matéria,
isso pode agradar a Deus ou não, ou até mesmo afrontá-lo. Como as afrontas do povo de Israel quando construíam ídolos. Se aquilo que é feito fisicamente não tem problema, por que é então que elas afrontaram o Senhor? Isso é uma realidade tão forte, tão poderosa, que as pessoas que desobedeceram, elas tiveram efeitos físicos. Não há separação entre físico e espiritual, tudo é espiritual. E, irmãos, isso se entrar na vida de um crente, você vai notar uma diferença, porque, eu não sei se já começou a mudar, que Deus abençoe que tenha mudado, mas o pessoal mais problemático no meio da sociedade atualmente está arriscado ser o povo da fé. Por quê? Na visão de que eu separo o espiritual do físico e o que é físico não tem valor, o que vale mesmo é eu ir para a igreja orar, é muito importante, mas eu estou falando nessa visão. A pessoa, se ela pudesse ter uma folga para poder participar de um evento domingo de manhã, ou no sábado de manhã, vamos supor, e ela entende que o trabalho não é tão importante, mas ir orar lá no sábado de manhã é importante porque é espiritual. Os irmãos entenderam? É espiritual. Pastor, se alguém chega para o senhor dizendo isso, eu digo, não, rapaz, vá para o trabalho orando. Entendeu? Você vai para o trabalho orando, e se você tiver folga, aí tudo bem, vá buscar Deus na igreja. Então, por que é que as pessoas tendem a mudar se entenderem isso? Elas vão começar a ser mais responsáveis no trabalho, vão começar a se interessar pelo trabalho. Irmãos, se você pode ser o chefe do almoxerifado, aquele almoxerifado vai ser o mais organizado, mais limpo, mais bonito que tem. Sabe o que vai acontecer com você? Quem está sobre você, na autoridade, vai tirar você de lá e colocar numa responsabilidade maior. Porque todo mundo que está em algo alto nível está à procura de alguém para poder colocar sob responsabilidade. Só não encontrou essa pessoa. Pode crer numa coisa, o que é mais caro são pessoas com a fina característica da excelência. Da excelência. Então, isso é muito forte. Então, por que eu estou citando isso? Porque um dos grandes empecilhos para o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é que as pessoas compreenderam errado o amar. Muitas pessoas entendem que amar é só dar o dízimo, é só dar uma oferta. Amar é vir aos cultos. Não, eu participo, eu sou um cristão, eu amo. Quando, na verdade, o amar está ligado a viver as atitudes que Jesus viveu. Jesus se envolveu com pessoas e a edificação de pessoas. Então, veja bem, eu quero aqui com isso, só dar uma relida aqui para poder fundamentar mais um pouco, versos 34 e 35, vamos lá, acompanha aí na sua tradução. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Aí eu fiz questão de dar ênfase aí do ponto. Jesus como que dizendo, agora eu vou explicar como. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Muito bem, agora vamos fundamentar o que eu acabei de dizer. Abra aí a sua Bíblia no texto que eu li no começo, que foi proposital, é claro, que é 1 João. 1 João, no capítulo 3, eu quero ler com você aí o versículo. Do versículo 1 está escrito assim, os filhos de Deus, não é isso? Acompanhe aí. Você pode abrir na sua Bíblia. Aliás, irmãos, é projetado aqui no multimídia, mas você tem que ler na sua Bíblia. O multimídia é para o visitante, né?
ou então quando a gente for ler junto. Vamos ler aí, logo no começo, ó, os filhos de Deus. Está escrito assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos, o mundo, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aí, esse versículo aqui fala sobre o dia final e quando tivermos o corpo transformado e tudo mais. Continuando, verso 3. E todo o que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Note aí, ó. Leia de novo aí o verso, ouvindo a sua voz, verso 3. E todo que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Você notou, ó, que o texto aqui, mais uma vez, está dizendo o seguinte: assim como Jesus é, você tem que ser. Está claro isso? É claro, pastor. Não, irmão, claro não está claro não. Entenda aí. Você nunca viu aquelas pessoas que dizem assim, ó, não, mas Jesus era Jesus, né? Irmãos, qual é a dinâmica de ser um discípulo? É pisar as pisaduras do mestre, é ou não é? Então, o que Jesus fez, só Jesus pode fazer, só tem uma coisa que Jesus fez que ninguém podia, que é salvar os homens. Porque ele não tinha pecado, ele era o Filho de Deus, o sacrifício correto. Deus deu o seu Filho principal, o único, aliás, não era o principal, era o único, unigênito, o texto diz. Primogênito, quando é o primeiro de muitos. Ele deu o seu único filho, pagando o preço pelos pecadores. Né, tem uma história de um homem que o filho se rebelou e foi embora. E o pai desse filho, muito triste, o outro filho que ficou, querendo agradar o pai, foi à procura do filho que foi embora rebelado. Ele chegou numa cidade, conta a história, é o seguinte, que na hora que ele chegou numa determinada cidade, estava tendo o julgamento de um homem que ia ser condenado à morte. E naquela cidade, quando uma pessoa era condenada à morte daquela forma, poderia até se liberar o homem condenado se alguém se propusesse a morrer no lugar. Aquele jovem rebelde tinha feito as piores coisas naquela cidade, ao ponto de reunirem a cidade toda e o julgamento dele seria publicamente. E aí o juiz lá, o responsável, perguntou: alguém se propõe em morrer no lugar dele? E aí aquele irmão, que veio de longe buscar o seu irmão para a alegria do pai, que havia ficado sem o filho, ele levantou a mão e disse: eu me proponho a dar a minha vida. Então aquele rapaz que ia ser morto foi liberado para voltar para o seu pai, porém aquele jovem morreu no lugar dele. Então Cristo, quando morreu, ele deu a capacidade, claro, é só uma história criada para explicar, certamente, para explicar o que aconteceu. Os filhos rebeldes éramos nós. O pai enviou o filho, e o filho pagou o preço pela nossa vida. E nós fomos liberados da morte, livres da morte, mas não fomos liberados para voltar à velha vida, às práticas pecaminosas. Nós fomos liberados para ter o contato com o Pai, para voltar para a presença do Pai. Diga amém, eu recebo. Essa atitude eu recebo na minha vida. A minha casa é o Senhor, meu encontro é com Ele, eu fui abençoado para isso. Mas como lidar com as situações onde pessoas teimam em se colocar numa situação pecadora? Como assim?
Senhor, tu sabes que somos pecadores. Não somos pecadores. A Bíblia vai dizer aos crentes que eles foram redimidos. Entenda bem, ó. O pecador caído não somos mais. Nós fomos resgatados, a Bíblia diz que nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para a luz. Então, se tem alguém que acha que o seguinte, não, pastor, eu passo o dia todinho pecando. Irmãos, há uma natureza de pecado, a carne, que luta para ter o controle das nossas vidas. Mas se você passa o dia todo pecando desenfreadamente, você precisa repensar sua fé. Como que deve ser a atitude do crente? Veio em sua mente algo pecaminoso. Ali ele já estrangulou. Já ouviu aquele exemplo de reflexão que eu posso até não impedir um pássaro de pousar na cabeça, não é isso? O pássaro voou e tal, principalmente se vier por trás de você, né? Aí ele pousou na sua cabeça. Mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Ou seja, algo pode vir repentinamente na sua mente, mas você pode estrangular aquilo. Veio uma raiva, uma ira. Eu, por exemplo, né, quando vem no meu coração uma raiva de alguém, alguma coisa, digo, opa, está repreendido, eu sou um servo de Deus. Senhor, eu amo essa pessoa no amor do Senhor. E se lá no coração aquilo continua perturbando, então eu decido fazer um período de oração, ler mais a Bíblia. Irmãos, eu estou expondo para você, e eu não sou diferente de você, é até bom que eu conte aqui esses detalhes, porque é dessa forma, porque vai que alguém pensa, né? Ah, o pastor, ele voa de um lado para o outro, tem umas asas ali, você não está vendo, mas tem umas asas. Ele é um anjo que voa, né? Pastor não existe, pastor ele peca, será que ele peca? Irmãos, sou igual a você. Então, quando vem na mente alguma coisa, dependendo do que seja, eu vou ter que trabalhar aquilo em oração. Eu digo a você, tem hora que você vai precisar ler a Bíblia. Espera aí, você não leu faz uma semana, você espera o quê, meu irmão? Que você tenha visões. A pessoa não lê a Bíblia faz mais de uma semana, ela espera ver o céu aberto. Claro que você vai dar vazão às trevas, vai acabar mal essa história. Então, o crente, ele precisa se purificar como Cristo é. Vamos reler aí o verso 3. Todo aquele que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Continuando, verso 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. É o que eu acabei de falar aqui. Se a pessoa diz, porque nós somos pecadores, Senhor. Espera aí, mas como assim? Pecadores que ficam pecando direto e pecando desenfreadamente? Pequei de novo, olha, pequei novamente, olha, meu Deus, pequei de novo. E a questão é, você foi liberado da morte para continuar pecando? Um pecado desenfreado? Não. Purifique-se. Como ele é puro, purifique-se a si mesmo. Interessante, irmãos, que o texto do verso 3 diz, purifique-se a si mesmo. É eu que tenho que pegar a Bíblia, é eu que tenho que me ajoelhar, é eu que tenho que renunciar aqui o que passou pelo meu coração aqui. É eu. Não, um anjo de Deus vai chegar e vai estender as mãos sobre mim. Fique esperando. Não está escrito nada disso aí. Então, a Bíblia, Deus só vai fazer o que está escrito, só o que Ele escreveu, só o que é palavra de Deus, o que for pensamento próprio não vai dar certo. E aqui, irmãos, uma das principais derrotas que a pessoa encontra.
Nós somos pessoas que queremos o mais fácil. Então, tudo que vem fácil vai lotar a igreja, vai encher a igreja, vai ter um monte de gente querendo. O negócio não é fácil no reino de Deus. No reino de Deus vai lhe custar. E eu volto a dizer, não, pastor, mas a salvação foi de graça. Mas quem recebe não tem como receber sem vivendo do mesmo jeito. Estava lá Mateus na coletoria. O que ele fez? Ele deixou a coletoria para poder seguir Jesus. Ele largou a cobrança de impostos. Ele largou dinheiro. Ele largou um negócio que rendia dinheiro. Mateus era coletor de impostos, todo mundo sabe. Então, você vai ver, por exemplo, Zaqueu, a salvação lhe custou. Pastor, você vai pedir uma oferta depois? Não estou falando nada disso, pelo amor de Deus. Quando eu digo lhe custou, né? O que eu quero dizer é, ele teve que abrir mão de algo. História de Zaqueu, irmãos. O que ele proferiu lá na hora que ele estava lá com Jesus, na mesa? Olha, eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu tenha tomado e vou dar metade do que tem aos pobres. Aí ele cita lá. O que Jesus proferiu? Hoje chegou salvação a esta casa. Por pelo menos 3 motivos. Ele cumpriu abençoar pessoas que não têm nada, os pobres. E quem tem dinheiro não quer saber de ninguém a si mesmo. Ele ama o dinheiro. Eu não estou falando que rico é assim. Pastor, concordo que os ricos não amam ninguém. Não transfira, eu estou falando da história de Zaqueu e do homem de uma forma geral. Biblicamente, quem ama o dinheiro, quer o dinheiro para si mesmo e tudo é para si mesmo. Quando Zaqueu proferiu que ele ia devolver, por quê? Por que ele devolveria 4 vezes? Você vai ver lá na lei, quando alguém perde alguma coisa que pegou emprestado, tem que devolver 4 vezes ou 3, dependendo do que seja. Se eu não me engano, um boi tem que devolver 4 bois. Um outro animal, uma ovelha, tinha que devolver uma quantidade. Então, na lei, tem um princípio, quando você pegava alguma coisa de alguém, você tinha que devolver mais. No caso dele, o cobrador de impostos, ele recebia o que ele cobrava a mais do que a tabela de Roma, isso era o dele. Lá na tabela de Roma tinha, portanto, o negócio, alguém que trazia gravetos de fora da cidade, madeira, tinha que pagar imposto, trazia peixe, tinha que pagar imposto. Essa pessoa tinha que pagar imposto dos seus negócios. E aquilo que cobrava-se a mais era o sustento do cobrador de impostos. Então, talvez ele cobrou exorbitantemente de algumas pessoas e vinha fazendo essa prática há muito tempo. Quando ele diz, vou devolver 4 vezes, ele está dizendo assim, eu vou dar o que pertence a elas, que eu cobrei além do que me era devido. Os cobradores de impostos, irmãos, eles tinham soldados sob sua liderança para ordenar que alguém fosse detido ou usar dessa força para proteção, porque senão poderiam fazer mal a ele. Então, quando Zaqueu profere essa palavra, ele está dizendo, eu não quero saber disso mais, eu entendi que eu estava em pecado. Eu entendi que eu estava todo errado, que tudo era eu, e esse dinheiro que eu tenho, eu amo tanto, que eu descobri que eu amo esse negócio e que Jesus é que é Senhor, que Deus é que tem que estar na minha vida, e eu, a partir de hoje, eu vou ter outra atitude. Jesus proferiu, hoje chegou salvação a esta casa. O que é que nós não podemos conceber? A pessoa vem para Cristo, ela não mudou nada. Quando eu digo mudou, não sacrificou nada. Ela vive do mesmo jeito, com as mesmas práticas, mesmas coisas. Não existe salvação sem algum tipo de sacrifício. Não existe. E quando eu citei dinheiro, não leve para o lado que dando dinheiro, ajudando os pobres, isso aí é significado de salvação. Naquele caso ali, era. Porque na atitude de outros pode ser uma atitude vazia, como foi o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam a propriedade, mas o objetivo não era o sincero diante de Deus.
Então, cada um deve prestar conta de sua conduta. E diante de Deus existe um princípio básico. Isso é muito forte, irmãos. Então, a salvação entrou na sua vida, o que é que você teve que sacrificar? Alguns, e quantas vezes eu já vi isso, começar da minha própria família, hoje a maioria. Irmãos, eu tenho a alegria de dizer, nós temos um grupo de primos, e os tios também estão lá, mas é encabeçado pelos primos, né? Da parte do meu pai, aonde a maioria dos meus primos são todos crentes, e alguns já pastores, pelo menos 2. Um já oficial, o outro está caminhando. Nós somos um grupo de primos, e tem todo mundo lá, quem não é crente também, está todo mundo lá para a glória de Deus, juntos e tudo. E eu peço a Deus que um dia que eu for lá no Acre, eu tenha a oportunidade de ir quando tem a reunião dos primos. Mas eu considero uma coisa extraordinária isso. Por quê? Porque eu me lembro quando a maioria não era. Então, a maioria hoje serve ao Senhor. E é um número grande, viu? A maioria, meu pai é irmão de 14 irmãos, né? A maioria já morreu. Meu pai tem 76 anos. Então, eu quero dar destaque aqui. Nós precisamos fortemente de compreender a Escritura. E aí eu estava citando sobre essa situação dos primos e tudo, né? Citando essa diferença. E quantas vezes eu vi situação de pessoas que eu conheço e que tiveram que sacrificar algo, teve que abrir mão de algo. E uma das coisas que nós não podemos abrir mão, não existe, repito, não existe salvação onde a pessoa não mudou a sua dinâmica. Para começo de conversa, assim como Cristo ela tem que ser. Só aqui, irmãos, nós já poderíamos fechar aqui a Bíblia e se ajoelhar para pedir misericórdia, porque tem que mudar ou não tem? Agora, deixa eu dizer aqui, apertar só mais um pouquinho. Vamos supor que agora eu chamo você e digo, olha, eu queria que você se envolvesse mais na igreja. O que está sujeito você falar? Fala para mim. Pastor, aonde? Não, eu queria que você ajudasse nos dízimos e ofertas. Queria que você ajudasse nas pregações. Eu vou treinar você no que diz respeito à técnica de como lidar, como falar, como segurar o microfone e tudo. Mas eu preciso do seu apoio. Não, eu preciso do seu apoio discipulando, eu preciso do seu apoio dirigindo oração, preciso do seu apoio ajudando na distribuição de cesta básica, fazendo um levantamento de pessoas que nós precisamos ajudar. Claro que cada um tem um chamado, há pessoas que vão se interessar mais por ação social, e ela não está aqui na frente pregando, mas ela é tão necessária como quem está aqui na frente pregando. Mas uma coisa eu digo para você, até quem vai entregar a cesta básica tem que saber falar sobre Jesus para lidar com a pessoa que está recebendo a cesta básica. Ou seja, todos nós temos que aprender a fé e aprender a falar a fé. E aí, qual é o empecilho? O entendimento de que Cristo está aqui e eu sou um pobre mortal. Eu nunca vou chegar onde... Mas como assim se você é discípulo? Como assim se você tem que amar como Cristo amou? Como? Ou seja, é uma contradição, irmãos. Eu preciso ter o alvo. Eu vou desenvolver a minha vida vai desenvolver nessa área aqui. Eu entendo que eu posso tocar um instrumento, então eu vou aprender a tocar um instrumento. E eu vou auxiliar através disso que Deus tem colocado no meu coração. Mas isso de forma sacrificial. Tem que se mover para tal. Continuando aí a leitura, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu nem conheceu. O verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Veja mais uma vez aqui a comparação de como tem que ser a nossa conduta. Quem é justo, quem pratica a justiça. Vamos relembrar o que significa justiça aqui no texto.
Modo de vida que agrada a Deus. Isso aí eu creio que está gravado na mente de toda a igreja. Durante um tempo teve uma série de mensagens que nós ministramos sobre isso. Quando a Bíblia diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, está dizendo, você deve buscar o modo de vida que agrada a Deus. Esse modo de vida que agrada a Deus está em Jesus. Jesus viveu de forma que agradou a Deus, de forma tal que nos salvou. Então, versículo 7 mais uma vez, vamos lá, repetindo, ouvindo a sua voz. Fique de pé aí no seu lugar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Tudo isso nós já falamos aqui, né? O pecado não é mais uma prática comum, normal, tranquila. Não. Se você nasceu de novo, não. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Desculpa, quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Nem aquele que não ama seu irmão. Só até aí poder sentar. Por que eu separei esse texto aqui para lermos? Porque aqui vem a repetição do que está escrito lá em João. Quando no Evangelho de João nós lemos Jesus dizendo, amai-vos uns aos outros, ponto. Como eu vos amei, assim vós deveis amar uns aos outros. E aí o evangelista João, também o mesmo autor, ele vai mostrar como é que deve ser. Ele trata da conduta nossa, que tem que ser como Jesus é, e ele vai mostrar que quem vive na prática do pecado não tem nada a ver com Deus, com Jesus, e sim deve amar o irmão. Ele reforça aqui amar o irmão, versículo 11, aliás, versículo 10, por gentileza de novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aliás, é o verso 9, né, irmãos? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestou o Filho de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Verso 11. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Notaram aqui a mesma coisa, né? Perceberam a semelhança, a unidade desse texto? Para você entender o Evangelho de João lá, você tem que ler esse texto. Continuando, verso 12. Verso 11. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Ou seja, assim como Caim odiou Abel, o mundo odeia por causa que as obras dele são más. Verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Notaram aí mais uma vez o fato de amar o irmão? Muito bem. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanece em si. Nenhum homicida
tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Agora, ouvindo a sua voz, por favor. Que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, quando eu falei a primeira vez aqui quarta-feira, que você tem que dar a sua vida como Cristo deu, talvez o seu coração deu uma recuada assim. Como assim? Mas Cristo não está cuidando da gente, então a gente não tem que ficar só na paz do Senhor, né? Só recebendo, só recebendo. Irmãos, olha o cristianismo inadequado. A pessoa vem para a igreja do começo ao fim, ela pediu por ela, no máximo pela família. Se ela for fazer uma listagem de tudo que ela está envolvida, tudo é para benefício dela. Ela não ligou para ninguém nessa pandemia, não se preocupou, ficou sabendo que fulano perdeu Beltrano, perdeu o pai, perdeu a mãe. Ele conhece ou conhecia a pessoa, ela ou ele, mas não se moveu em nada, em nada. Pode-se dizer que essa pessoa tem amado os irmãos? Sim ou não? Alô? Vocês estão aí? Pode-se dizer que essa pessoa é cristã. Ela segue Jesus. Agora, o que é que você encontra com força? Pessoas querendo ser amadas. Ninguém ligou para mim. Eu sofri tanto e ninguém orou comigo. Essa pessoa entendeu o que é o cristianismo? Pastor, mas só tem que entender que tem gente fraca. Olha só, irmãos. Se eu sou fraco, eu tenho que descobrir por que eu sou fraco. Por quê? Eu tenho que descobrir o que é que me faz ser fraco. Eu estou dizendo fraco, aquela pessoa que não consegue ajudar ninguém, nem a si mesmo. Aquela pessoa que emocionalmente ela não consegue começar, muito menos terminar uma coisa. Não é? O outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse para mim que é chamado ao ministério, e eu tenho conversado com quem é chamado e eu tenho buscado ajudar, né? E eu disse, olha, se você é chamado ao ministério, eu quero deixar claro para você que você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Tem até aquela expressão, né? Fulano é pé de boi, pastor. Aí, o que é o pé de boi? É uma pessoa que finca o pé, né? Pé firme. E aí eu dizia, olha, depois de Jesus, a pessoa mais firme no propósito tem que ser o pastor. Tem que ser, sim ou não, irmãos? Tem que ser, meu amigo. Tu já pensou? A igreja começa a passar uns problemas, umas lutas, e falta isso, falta aquilo. Aí o pastor começa a se tremer todinho e tudo, né? Aí, irmãos, pensando bem, irmãos, eu acho que, né? Eu contei a história que uma pessoa chegou no gabinete de um pastor, aí disse, eu estou com esse problema, eu estou com esse pecado, aquele pecado. Aí o pastor olhou e começou a se derramar, disse, meu irmão, eu também, né? Ai, ai, ai. Ou seja, irmãos, já pensou? Tanto é que a Bíblia vai dizer que a conduta de um pastor, de um bispo, de um presbítero, tem que ser modelo dos fiéis. Então, depois de Deus, meu irmão, quem é que tem que ser o primeiro? Aí alguém olha para mim e diz assim, meu Deus, deve ser muito difícil a vida de um pastor, né? Irmão, você está lendo aqui comigo que nós temos que olhar para Cristo e dizer, é assim que eu vou ser. Então, é ou não é fácil a vida do pastor? Diga aí. É comum a vida do pastor. Agora, nesse texto aqui não está escrito assim deve ser a conduta de um pastor. Não, não. Nesse texto está escrito para toda a igreja. Isso é atitude para todo crente. Irmãos, aí você vai encontrar um ou outro dizendo, mas eu não sou líder, eu não tenho essa obrigatoriedade de ser essa bênção. Não é como se só os líderes tivessem que ser, porque tem que ser modelo para os fiéis. Outra cadeia maligna, sai fora dessa cadeia aí, meu irmão. Todo crente precisa ser como Jesus foi, e Jesus estava envolvido com pessoas.
E aí a gente entende Jesus crucificado dizendo: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, você é chamado a seguir esse modelo. Mais uma vez, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Meu Deus. Mais uma vez aí, rapidamente. Gálatas 2, versículo 20. Entenda aí esse amor. Como que deve ser esse amor? Paulo vai nos ensinar através dessa frase: assim como Cristo amou, vocês devem amar uns aos outros. Verso 20: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Entenda aí, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que João diz lá, em 1 João 3,15, 3,16? Ele está declarando: assim como nisso conhecemos o amor, que amemos uns aos outros. Como que eu vou entender esse amor? Eu vou amar como Cristo amou os discípulos. Cristo amou os discípulos dando a eles a palavra de Deus. Entenda aí, eu vou amar estando crucificado com Cristo, porque estando crucificado com Cristo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Entenda aí a forma errada aí, para você não fazer. Vivo-a com fé no Filho de Deus. Essa é a forma errada. Você sabia que muitos têm fé no Filho de Deus e não a fé do Filho de Deus? Entenda aí, vamos reler aí o versículo final. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Essa na fé significa que assim como ele creu, eu também creio. Assim como ele fez, eu também faço. Compreenda bem. Você está lá orando pelos seus filhos, mas você está lá fazendo isso crucificado com Cristo, entendendo que você tem que refletir Jesus. Entendendo que Cristo é o seu foco, é o seu alvo, é a sua base. Que ser discípulo é fazer como o mestre fez. Então a pessoa não está cumprindo um ritual, ela está diante de Deus, fazendo o que Jesus fez, crendo que Jesus fez assim, então essa prática é para ela. Então quais são os empecilhos que você tem para desenvolver como Cristo foi? Você tem que buscar sabedoria, meu irmão. Entenda bem aí, Jesus nasceu, ele foi viver com os seus pais, José e Maria, e ele era submisso a eles, diz o texto, mas ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Entenda bem aí, existe um período de maturação. O crente se converte, e ele vai passar por um período de maturação. Esse período de maturação tem data marcada. Leia depois Gálatas capítulo 1, você vai encontrar o período de maturação do apóstolo Paulo. Ele se converteu. Assim que ele se converteu, ele passou cerca de 3 anos na Arábia. E ao que dá a entender o texto, ele foi reformular o que ele acreditava. Ele tinha acabado de se converter e ele estava com a sua mente toda bagunçada, porque tudo que ele fazia, tudo que ele acreditava, ao que dá a entender o texto claramente, tudo precisava ser reformulado. Ele estava errado e achava que estava certo.
E então, depois dali, ele desce para estar com os irmãos, ele sobe, aliás, para estar com os irmãos em Jerusalém. E aí, quando você lê Atos dos Apóstolos, após a conversão de Saulo, de repente ele sobe para estar com os discípulos, mas houve um intervalo de tempo ali que Atos não conta, e nem tem esse objetivo. Eu preciso ler a conversão de Saulo, aliás, em Atos capítulo 9, lendo Gálatas capítulo 1, que vai explicar esse processo. Existe um período de maturação. Eu me lembro que eu preguei aqui, quando eu preguei isso a primeira vez, eu citei que a maturação de Paulo durou cerca de 10 anos, podendo chegar a 10 anos. O Paulo que você vê nas viagens missionárias é um Paulo que passou por uma preparação. Talvez você já perguntou, né? Como é que Paulo dava testemunho lá em Jerusalém, se ele acabou de se converter? Leia Gálatas 1, você vai saber como é que foi isso. E isso automaticamente me dá entendimento do que está faltando para mim. Agora, olha só, não confunda período de maturação com tempo de convivência na igreja. Não confunda tempo de maturação com tempo de igreja. Porque Paulo, nos seus 3 anos que passou na Arábia, ou 3 anos e meio, não me recordo agora, mas nesse tempo que ele passou estudando e orando a Deus, certamente buscando ao Senhor. E quando ele aparece pregando, não foi de uma hora para outra. Entenda bem, Paulo se converteu, de repente já está pregando a Jesus, já é missionário. Se você ler o texto, só que o texto não tem data, não tem tempo, quando se deu um fato para o outro. Meus irmãos, se você não está nesse período de maturação, ou nem começou, como é que eu posso dizer que começou? Você tem nitidamente o chamado de Deus, Deus falou para você, eu quero você discipulando, eu quero você orando, eu quero você estudando a minha palavra, eu tenho uma obra na sua vida. Você tem que saber a sua convicção, você tem que ter recebido essa convicção da parte do Senhor. E após receber essa convicção, talvez seja lidar com a ação social, você tem que saber tudo sobre a ação social, como lidar com as pessoas, como ajudar as pessoas, como tirar as pessoas do nível da miséria e conduzi-las para desenvolver na vida. Então, se você tem um chamado, pastor, meu chamado é para tirar pessoas do vício, das drogas. Muito bem, meu irmão, então você tem agora que buscar a maturação disso, você tem que ler os livros a respeito, você tem que conhecer sobre o assunto, como é que funda um negócio, como eu posso abrir um centro de recuperação, como que eu posso auxiliar, já que eu não tenho como começar sozinho, vou auxiliar um que já existe. Não sei como será, mas eu sei que aquilo que Deus trouxer ao seu coração, você tem que dar a maturação. E a maturação é o nível de envolvimento que você tem com o assunto. No meu caso, quando eu soube que era pastor, que seria chamado ao ministério, eu me dei a obra, eu digo, meu Deus, eu quero ser treinado por Deus. E Deus falou para mim determinadas coisas, que aí eu fui me entregando totalmente, meu irmão, eu só respirava isso todo dia, toda hora. Porque eu entendi que quando eu fosse um pastor, eu tinha que saber ter o que dizer às ovelhas. Então, era buscar a Deus e ler a Escritura e praticar o que a Bíblia diz. Então, ia para a rua evangelizar, ia para a rua, dei muito discipulado, eu já contei aqui as experiências, as histórias. E por que eu tenho tantas histórias para contar? Porque eu busquei ao Senhor e pratiquei, automaticamente você vai ver, vai ter experiência. Você quer ter experiência? Sai orando pelos enfermos, se entregando totalmente. Você vai ter experiência aí por semana, por dia, aliás, dependendo do nível de envolvimento. Como que não dá para ter experiência? No meu caso, quando eu ia dirigir a congregação, que eu fui assumir uma congregação, era de manhã, de tarde e de noite, era tempo integral, solteiro. Tempo integral, meu irmão. Então, era de manhã, milagres, experiências, pessoas foram curadas, pessoas se converteram, meu Deus do céu, foram muitas experiências. E tinha semana que era só luta também. Mas experiência com Deus.
Agora, você vê hoje, você encontra, até no Homem ao Máximo, tem uma parte do livro que diz, olha, não podemos confundir tempo, idade com maturidade. Não se confunde idade com maturidade. Maturidade se adquire no conhecimento de Deus, na busca ao Senhor, na sujeição, em outras palavras, na sujeição ao Senhor. Então, nós estamos ministrando, e eu estou encerrando, vamos continuar à noite, porque como não me cansar? Como eu não vou me cansar nessa obra? Irmãos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Eu tenho Jesus como modelo dessa missão. Eu vou amar como Ele amou. Como que Ele amou? É o que nós estamos buscando expor. Nós estamos buscando observar a Escritura, explicando como deve ser. Eu vou pedir a você que você leia hoje. Se você puder, e se você não puder, você faz um esforço, você vai poder. Leia Atos capítulo 20, todo o capítulo 20. E leia Hebreus capítulo 11. À noite nós vamos continuar. Hoje à noite, eu quero falar com você sobre como eu não vou me cansar de fazer isso. Você já deve ter encontrado pessoas cansadas, né? Pessoas que, pastor, eu não tenho ânimo nenhum. Não tenho ânimo de ir para a igreja, não tenho ânimo de ler a Bíblia, não tenho ânimo de orar. O que é que aconteceu e o que é que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Leia esses textos que eu acabei de falar e à noite nós vamos continuar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Disso depende a igreja ser reconhecida como a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus. As pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nos ajuda. Nos ajude, Pai. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor sabe as nossas debilidades. O Senhor sabe nossas mazelas. E muitas vezes temos tantas, Senhor. O Senhor já fez tudo. E muitas vezes nós colocamos tantas barreiras. Eu não sei, eu não sou, eu não consigo. Senhor, tira toda a venda dos nossos olhos e tudo que impede a nossa audição. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale ao nosso coração o teu chamado. Nós sabemos, Pai, nós não poderemos fazer todas as coisas na tua obra, não poderemos lidar com tantas áreas ao mesmo tempo, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor na direção, tudo vai dar certo. Nós te pedimos nitidez para com a tua vontade, nitidez para com o chamado específico na obra do Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazermos a tua obra e principalmente amar uns aos outros como Cristo amou os discípulos. Nos ajuda, Pai.